nossa aula passada, vimos a diferença entre filosofia e ciência política. Vimos também os filósofos, os pensadores, a definição de ciência política. Hoje começamos a estudar as instituições políticas. Vamos estudar em capítulos. E o tema de hoje é o Estado. Considera-se Estado as comunidades de pessoas fixadas sobre um território com uma organização política e um poder superior de coerção. Uma das mais modernas teorias sobre o Estado é de 1748, do filósofo Montesquieu. Ele dizia: há um só poder dividido em 3 funções: executiva, legislativa e judiciária. Rousseau incorporou à teoria o conceito de contrato social, onde, para escapar da própria selvageria natural, os homens deveriam alienar parte dos seus direitos ao Estado. Mas nas muitas definições de pensadores e estudiosos, há uma principal característica: a de que só o Estado tem o poder da coerção legal. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Débora. Professor, de onde vem esse conceito de Estado? Esse conceito, ao contrário de ciência e de filosofia política, vem não dos gregos, mas dos romanos. Status, a palavra romana que deu Estado entre nós, é exatamente uma palavra derivada da importância que adquiriu o Estado romano. Daí a origem dessa palavra. E o que é o Estado? O Estado pode ser definido juridicamente, como fez Hans Kelsen, como uma nação politicamente organizada. Mas essa definição não basta. É preciso que a gente lembre também que o Estado é a mais importante de todas as instituições políticas. E ela é necessariamente dotada de 3 requisitos: a população, o território e o governo. Sem população, sem território, sem governo, nós não temos Estado. E mais do que isso, também é dotado de um requisito, que é o requisito da soberania. No entanto, se população, território e governo formam um Estado que não é soberano, que não tem esse atributo, é uma outra categoria de Estado. É Estado, mas não soberano. Na ciência política, nós nos preocupamos, sobretudo, com os Estados soberanos. Professor, há uma diferença entre Estado e nação? Há uma diferença. Eu cheguei a chamar a atenção há pouco, que o Estado é a mais importante das instituições políticas, dotada de 3 requisitos. A nação é uma unidade constituída de um povo que tem similitudes, tem semelhanças, tem unidade cultural, linguística, etc., que formam uma nação. Um Estado pode ser formado de várias nações. Esse, por exemplo, é o caso do Estado brasileiro. Nós temos aqui uma quantidade imensa de índios que falam outra língua, que têm a sua própria cultura e que vivem dentro do Estado brasileiro. Eles constituem uma nação. E os brasileiros, que não são de origem indígena, que já estão civilizados, constituem outra nação. Então veja que nação é algo diferente do Estado. Nação é a parte, o Estado é o todo. O Estado criou a sociedade ou a sociedade criou o Estado? Como instituição política, todas as instituições políticas foram criadas pela sociedade. A diferença é que o Estado só foi criado depois que a sociedade política se civilizou. Enquanto a sociedade política não foi civilizada, no estágio, portanto, pré-civilizatório, não houve Estado. O Estado é resultado da civilização, do processo que transformou a sociedade numa sociedade civilizada. Professor, entre os teóricos das teorias de Estado, há algum personagem assim que a gente tenha que destacar nessa história, ao longo da história e quando se estuda o Estado? Sobretudo Hobbes, o inglês Thomas Hobbes. Por que razão? Porque o livro, o Leviatã, que é da autoria dele, é na realidade uma teoria do Estado. Qual é a teoria de Hobbes? O que ele defende? Que ele é o primeiro contratualista. Ele defende que
Antes do estágio civilizatório, os humanos viviam no chamado estado da natureza. O que era esse estado da natureza? É aquele em que cada um depende da sua própria força. Ele é livre para fazer o que quiser, mas está sujeito à força dos mais fortes. Portanto, é uma liberdade extremamente limitada. O Estado surgiu exatamente para evitar isso, para garantir a liberdade de todos. Por isso é que Hobbes dizia que o estado da natureza é a luta do homem contra o homem. E ele criou uma figura para explicar isso. O homem, lobo do próprio homem. O Estado, portanto, é a sociedade que renuncia a uma parte da sua liberdade para que possam viver todos com igual liberdade e não dependendo da força do seu semelhante. Essa teoria, pode-se dizer que é a teoria do Estado moderno? É a teoria do Estado moderno. Hobbes vive exatamente no momento de transição da Inglaterra. Já é um Estado formado, mas ainda não é um Estado democrático, com todos os seus poderes funcionando. Por isso se diz que Hobbes é o filósofo do absolutismo monárquico, que é típico, característico do Estado moderno. Professor, e que outros pensadores nós temos entre as tantas teorias sobre o Estado? Quais são os mais importantes, além de Hobbes? O outro mais importante, que também é um contratualista, é o inglês também, John Locke. Há uma diferença entre os dois. Assim como o Hobbes é o teórico do absolutismo, da monarquia absoluta, que forma o Estado moderno, ele preocupa-se apenas com a liberdade de cada